Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, bateu, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Spaninca. Estou aqui, como habitualmente, João Blanco, e vimos falar da nossa enorme seleção, uma seleção que joga futebol perfumado, tem dos melhores jogadores do mundo atualmente, conta com vários campeões europeus espalhados por todas as ligas e, portanto, com um treinador de topo mundial, que ainda não sei como é que não ganhou o treinador do ano múltiplas vezes. E portanto vimos aqui falar precisamente do empate e de uma derrota da nossa seleção. Um empate frente à República da Irlanda, uma potência mundial, e uma derrota frente à Sérvia, que conquista assim a primeira vez, penso eu, a passagem a um Mundial. E portanto, começando aqui pelo primeiro jogo, embora não haja muito para onde que se lhe pegue, neste que foi a penúltima jornada do Grupo A da qualificação para o Mundial, em que Portugal jogou com a República da Irlanda. Portugal tinha alguns jogadores em risco para a segunda mão, e por isso, para a segunda mão nada, para o segundo jogo, o contra a Sérvia, e por isso Ruben Dias, Cancelo, já não sei, João Moutinho, penso que também, não foram titulares. Pelo menos essa pode ter sido uma das razões, principalmente Ruben Dias e Cancelo terá sido certamente. E por isso Portugal jogou com o Diogo Dalot na esquerda, o Danilo e o Pepe centrais, Nelson Semedo na direita, o Rodrigo na baliza, já se sabe, Palhinha, Mateus Nunes e Bruno Fernandes, Ronaldo, André Silva e Gonçalo Guedes lá à frente. Blanco, não sei como é que queres começar, o que é que achaste deste jogo? Não sei bem qual deles é que foi pior, mas tendo em conta estas mudanças que algumas o Fernando Santos acabou por se ver obrigado a fazer. A verdade é que o Ruben Dias não jogou para poder jogar no segundo jogo e acabámos por ficar sem o Pepe, portanto não sei bem o que é pior. Mas o que é que achaste deste jogo? Epá, achei que já não dormi tão bem há algum tempo. Mas é assim, eu era para pôr bolinha vermelha neste episódio aqui no canto superior direito, mas acho que é melhor não. Acho que depois corta-nos um bocado o alcance. É melhor não fazermos isso. Muito bem, vamos começar pelo 11 titular, que já é aqui uma coisa má de todo. Pronto, poupar cartões amarelos, percebo completamente, não vamos entrar por aí. Vamos entrar por outras questões. Dupla de centrais, Pepe Danilo. Danilo, eleva e diz, nas últimas 3, 4, 5 convocatórias, que Danilo é levado para a central. Portanto, até aqui, coerente, está tudo top, está tudo excelente. Depois, já vou pegar nisto outra vez para o segundo jogo. Calma, que até aqui está tudo excelente. Diogo Dalot não tem jogado a lateral esquerdo no Manchester United, mas a verdade é que ele nem tem jogado no Manchester United, porque por alguma graça dos céus, a Solskjaer, que também outro top treinador mundial, acha que o Bissaka é melhor. Portanto, mas tranquilo, também consegue já à esquerda, percebe-se. Ora, vamos do meio campo para a frente. Em primeiro lugar, Gonçalo Guedes. Gonçalo Guedes nem para era para ser convocado, foi, porque o Rafa se lesionou. Portanto, uma pessoa pensa, ok, vai jogar pontualmente. Não, pumba, titular logo no primeiro jogo. Ok, temos aqui uma mentalidade definida e coerente. De seguida, o meio campo. Eu não desgostei do meio campo, porque, Rocha, eu acho que tu percebes porque é que eu não desgostei do meio campo. Mas lá está, Porque é isto dedicado a tarefas tão defensivas. Em primeiro lugar, o Bruno Fernandes não rende na seleção, nem um terço do que joga no United, e isto também é preciso dar na cabeça. Mas também não joga exatamente na mesma posição. No United tem muito mais liberdade criativa. Até o Solskjaer, aquele gênio tático, consegue perceber que o Bruno Fernandes precisa de liberdade. E o Fernando Santos não. Portanto, muitas vezes vemos o Bruno Fernandes, às vezes, na seleção, como quase um box-to-box, ou tentar ser... Pronto, o Mateus Nunes desempenhou essa função. Também não correu assim espetacularmente o jogo, mas nem desgostei. E pronto, o Palhinha realmente foi o melhor do meio campo, tal como tem vindo a ser tendência na seleção. Mas lá está, o Bruno Fernandes está reduzido a um papel que não é o dele. De seguida,
André Silva e Ronaldo no ataque, lá está. Ronaldo encostado à esquerda também não é por aí. Se é para jogar com o André Silva e com o Ronaldo é 4-4-2, como também se jogou aí naquela qualificação muito boa que fizemos para o Mundial 2018. Porquê é que se abandonou esse sistema? Sei lá eu porquê. Mas também chegou bem aí, jogou-se bem naquelas fases da Liga das Nações, quando nós ganhámos contra a Itália e contra a Polónia, jogámos algumas vezes assim. Portanto, também não percebo o porquê. Criou-se muito pouco, e depois Fernando Santos, no final do jogo com a Sérvia, até disse: nós temos dificuldades em jogar contra equipas com 3 centrais, neste caso, tanto a Irlanda como a Sérvia. Eu acho que temos dificuldades em jogar, não vale a pena culpar o adversário, porque lá está, dando pouca liberdade criativa ao Bruno Fernandes, é logo matar grande parte do ataque. O Gonçalo Guedes também algumas vezes estava à direita, quando ele devia ser o contrário, só porque o Ronaldo tenta encostar à esquerda, mas ele também não devia estar encostado à esquerda. Portanto, está aqui uma cadeia de erros que se vão interligando. E lá está, depois desorganiza o ataque todo, criou-se pouco e é um pouco por aí. É assim, também havia ali muito espaço entre linhas, no sentido, entre linhas, entre o meio campo e a nossa defesa. Porque há ali pelo menos 2, 3 lances da Irlanda em que a bola entra naquela zona com muita facilidade, onde eles podiam ter dado golo, que foi um lance a partir da direita. Acho que não foi o Ogbene que finalizou, acho que foi ali o Hendrick. Mas podia ter dado golo facilmente. Não deu porque lá está. O ataque da nossa seleção melhorou um bocadinho quando entrou o Rafael Leão e o Renato. Portanto, acho que não foi na mesma substituição. Aliás, não foi, o Rafael Leão foi antes, mas mencionei estes 2 elementos porque pareceu-me que entraram até bem para o que foi esta miséria de jogo. E pronto, e também dar mérito à Irlanda, que nos puxou para o jogo deles, porque lá está, a grande qualidade de Portugal, a técnica toda que tem, os desequilíbrios todos que tem, e a qualidade ofensiva que tem. Nós decidimos entrar no jogo da Irlanda, jogar mais no físico, jogar mais no contacto, baixar um pouco mais linhas, e a partir do momento em que uma seleção que, em teoria, é candidata a ganhar um Mundial, se mete no jogo de uma seleção que nem na luta pela qualificação está, eu não sei até que ponto é que seremos assim tão candidatos. Pois também vai ser uma dúvida que vai permanecer, e para além de não podermos não ser candidatos, podemos nem chegar lá, portanto é melhor prevenir. Bem, eu sobre este jogo, também sobre as opções, diria que a única que de certa forma me surpreendeu foi ele não optar pelo João Félix a titular, nisto no jogo contra a Irlanda, porque acho que o Félix é um jogador que precisa de minutos na seleção neste momento, e este acredito eu que era o tipo de jogo certo para opor, e mesmo tocando nesse aspecto, o Gonçalo Guedes nem ter estado convocado, e entrar logo direto para o 11, força. Posso fazer-te uma pergunta? Isto é uma pergunta para ti, mas lá está, tu não vais ter uma resposta concreta. Isto é uma pergunta para toda a gente, que é: andamos nós aqui há um ano, e isto parece que eu tenho flashbacks, porque eu lembro-me daquela jornada internacional em que jogámos com a Suécia e com a Croácia para a Liga das Nações. Sim. E nós já aí tínhamos aquela dúvida: mas onde é que joga o Félix na seleção? Passado um ano. Pois é, verdade. Já alguém nos respondeu a essa dúvida. E eu, quando estava aqui a dizer isto, estava a pensar: ok, mas agora o que é que eu vou dizer? Porque o João André Silva jogou Ronaldo, portanto, e jogou Bruno Fernandes. Mas a culpa não é tua, não é tu que tens de responder, porque é assim, mudando o sistema é fácil encaixar o Félix aqui. Agora, Sim. Não mudando o sistema, onde é que se mete aqui o Félix? O Félix aqui, principalmente, obviamente, Ronaldo nunca sairá do 11, portanto, jogando com o André Silva e Bruno Fernandes, penso que isso nunca aconteceria. Chegaram a estar os 3 em campo contra a Sérvia ontem, mas foi momentaneamente, e já pronto, naquelas mudanças loucas do Fernando Santos. Mas sim, é verdade aqui, porque não vais encostar o Félix à linha, também não o vais expor literalmente no meio campo, principalmente ele no meio campo iria ocupar muitos espaços do Bruno Fernandes, embora ele possa partir de lá e ir para a linha. Eu diria se calhar só em losango, e mesmo assim lá está, era difícil. Mas acredito que seria bom nesta seleção, tínhamos mais criatividade, contra esta seleção da Irlanda, teríamos mais criatividade em campo. Acho que não tirava o André Silva, mas tiraria o Gonçalo Guedes. E depois também achei que o Rafael Leão iria jogar mais, principalmente entrar ao intervalo, penso eu. Depois ele acabou por sair quando o Pepe foi expulso, ou seja, saiu e entrou e saiu. E o resto das substituições acabam por fazer sentido. Lá está, quando o Renato Sanches entra,
o meio campo ganha outra capacidade de recuperar bolas, e consequentemente também de atacar mais vezes, e acho que foi o que acabou por acontecer. Tem também o Rafael Leão, um jogador mais rápido, um, principalmente mais rápido que o André Silva, diria eu, que o Gonçalo Guedes, né? Ficam ali taco a taco, mas também contribuiu para esses ataques rápidos. Mas lá está, foi um jogo em que ninguém se sobressaiu. O próprio Mateus Nunes, que eu achei que fez uma boa estreia neste jogo, também não jogou assim nada de especial. Um, e portanto é realmente uma seleção muito apagada, e que não ninguém brilha. E lá está aquilo que estavas a falar do Bruno Fernandes, é um fenómeno que acontece há pelo menos 2 anos, diria eu, desde que percebemos que o Bruno Fernandes é dos melhores médios do mundo, mas que na seleção não joga nada, que é uma coisa impressionante. Como é que aquilo é possível, o homem não render na seleção? E eu não sei se é falta de motivação, se é só a questão das funções que lhe são dadas não serem as mesmas que no United. Eu sinceramente acredito que não seja só isso, porque mesmo que as funções não fossem as mesmas, ele acabaria por render alguma coisa, e acho que nem isso rende, nem os mínimos o Bruno Fernandes rende. E portanto é um fenómeno realmente completamente estranho. Um, mas resumindo, Portugal acabou por empatar a zeros com a República da Irlanda. Também seria igual ter ganho 5-0 ou ter empatado 0-0, portanto não fez a diferença. Um, e passando aqui, portanto, ao jogo da Sérvia, que assim é que importa, e assim ia-nos levar ao apuramento direto ao Mundial. Portugal acaba por perder 2-1 blanco, naquele que foi um jogo em que se calhar Portugal jogou bastante bem nos primeiros 2 minutos, e a partir daí foi sempre a decrescer. É assim, antes de pegar no jogo propriamente dito, eu tenho de pegar numa questão de discurso. Porque, pá, isto é... Discurso selecionador nacional passa sempre para os jogadores, passa sempre para a equipa. É assim, dizer que empatar 0-0 é igual a ganhar 5-0, talvez possa não fazer muito sentido. Não sei, digo eu. Mas isso deixa-nos em aberto a qualificação na mesma e só dependemos de nós. É verdade. Mas em termos anímicos, com o talento que tu tens, achas que dar 0-0, pronto, empatar 0-0 com a Irlanda é igual a dar 5-0? Não, 5-0, não digo que seria ao mínimo, mas seria normal, visto que a França deu 8-0 nesta jornada, visto que a Alemanha também deu 7-0, está bem que eram seleções ligeiramente abaixo da Irlanda, mas era normal, não seria um escândalo com a seleção que nós temos. Empatar 0-0 é que é. E daí estar a dizer que 0-0 e 5-0 é igual, torna os níveis anímicos algo estranhos aqui. Portanto, e agora passando para o 11 da Sérvia, que eu disse que ia fazer aqui uma ponte de um para o outro. Portanto, a linha de 4 na defesa, tranquila, Cancelo, Ruben Dias, José Fonte, Nuno Mendes, até aqui tudo bem, José Fonte, pronto, é o que foi convocado. Estou a falar dentro dos convocados, porque se desse para ir convocar outros de um jogo para o outro, eu acho que até faria uma revolução no plantel todo. Agora, Danilo Trinco. E eu pergunto, então, mas o Danilo não era central? Eu não percebo nada disso. Então, ele diz que só convoca 3, mas convoca 4 porque o Danilo é central, e depois mete o Danilo num jogo decisivo de apuramento a médio. Não se percebe. Afinal, qual é que é a função do Danilo naquela seleção? Deixando o melhor trinco atualmente português no banco, que é o Palhinho, aí notou-se quando ele entrou em campo. E neste jogo eu até admitia, depois isto se calhar daqui a uns meses vêm cá buscar prints entre aspas e o rei. Eu até admitia o William. É que o William está em boa forma. É que o William joga naquela posição no clube. O Danilo anda a jogar a central. Então, se anda a jogar a central, se tu consideras o gajo central, deixa-o a central. Não é de um jogo para o outro, para um jogo decisivo, que se troca a posição do homem só porque ele jogou lá bastante tempo da sua carreira, até há coisa de quê? 2 anos? Foi quando veio para o PSG e pronto. Qual é que é a função dele na seleção? É algo confuso. Outro, João Moutinho, ainda em jogos assim tão decisivos, ainda sendo que ele nem no Wolves agora anda a render assim tanto. Pois ele ainda disse que arriscou muito, que não é conservador, porque os alas estavam a subir muito. É mentira, não estavam. E porque só tinha um homem à frente dos centrais. Também é mentira. Estavas a jogar claramente com o duplo pivô, com o Danilo e com o Moutinho, sendo que às vezes o Renato baixava tanto que aquilo até parecia mais um 4-5-1
do que aquele teu, o Fernando Santos estava a dizer que em momento ofensivo eram 2, portanto, 2, 3, tudo lá para a frente, vá, nesta utopia dele. Portanto, o meio campo, o único que jogou foi o Renato e o único que quis jogar foi o Renato, também foi um bocadinho por aí. No ataque, houve ali uma dinâmica que eu estava a reparar muito durante o jogo, que foi o Renato estava muitas vezes a ocupar a ala esquerda, para o Diogo Jota vir para o meio. E é assim, está bem que ele no Liverpool faz lá aqueles movimentos Firmino, meio falso 9, meio flick-flack, sei lá o que é que ele faz. Mas, e que tal fazer o mesmo, exatamente a mesma coisa, mas se calhar com um dos melhores médios do mundo que joga melhor no meio, não na ala? Não sei. Está no 11, é só do outro lado. Chama-se Bernardo Silva, foi só o melhor jogador em campo ontem, acho eu. Foi só o único que, teve coragem para dizer aquilo que foi a verdade ontem, depois do jogo. E pronto, ele teve a coragem também de assumir a flash interview, que, por exemplo, o Ronaldo não assumiu. E que tal pôr esse menino no meio? É que ele era o único que estava a querer jogar. Vá, ele, o Ronaldo também, não culpo o Ronaldo por esta derrota, obviamente não. Ele, o Renato, o Ruben, Cancelo, o Mendes, eles queriam jogar. Então por que não pô-lo mais influente? Não sei, aqui umas ideias iluminadas que não sou eu que tenho, é só o Guardiola que tem. Portanto, não sei. O Diogo Jota, lá está. É assim, o Diogo Jota desde o europeu não sei o que é que ele joga. Pelo menos pela seleção de futebol não é. E, ele teve ali aquela fase, nesta qualificação ainda, teve uma fase muito boa, nem sei se ainda é o melhor marcador de Portugal nesta qualificação, mas foi durante uns tempos. E não sei o que aconteceu entretanto, sinceramente. Nem vou falar daquela substituição para jogar com 3 centrais e meter... não vou falar por aí, porque meter retranca já é um nível lito vidigalesco que eu já não consigo analisar. Portanto, a única coisa que eu quero dizer é que queiram mais. Nota-se nesta seleção que há lugares cativos, independentemente do rendimento, tanto no clube como na seleção. Esforcem-se um bocadinho mais, ao menos finjam que querem estar ali. O Danilo não se viu garra, o Motinho não se viu garra, o Diogo Jota não se viu garra. O Bruno Fernandes, também muito a pouquinho. Vocês sabem que eu adoro o Bruno Fernandes. Ando aqui a dizer isto já desde que o projeto começou. Mas vai à seleção e ele também, não sei o que é que ele vira. Se vira, sei lá, um Godelli. Olha já agora o Godelli. E o que acontece? Não sei. E pronto. E quem quiser estar na seleção, que queira mesmo. Se calhar até há no banco que malta queria mais jogar do que os titulares. Mas isso também já são só suposições. E, entretanto, dá parabéns à Sérvia, porque jogaram melhor e lá está. Não é tirar mérito por ganharam a Portugal, que apesar de ter o treinador que tem um plantel bastante bom. E, portanto, parabéns. E jogaram bastante bem. Rocha, desculpa lá ter demorado tanto, mas eu tinha muita coisa para tirar daqui. Bem, eu começando, se calhar pela questão do discurso, também concordar, porque, e abordando já desde o início a questão da continuidade do Fernando Santos, principalmente os treinadores têm de ter um sentido de responsabilidade e de, neste caso acaba por se aplicar a palavra, porque é a seleção, de um certo patriotismo, de perceber quando é que devem sair. E a altura do Fernando Santos ter saído foi já quando ganhou a Liga das Nações, porque saía por cima, tinha acabado de ganhar um título, uma final frente à Holanda, e não se tinha sujeitado nem a ele nem a nós do termos de levar mais no europeu e agora muito provavelmente mais no mundial. Porque tenho a certeza que se ele agora passar a este apuramento, fica cá mais 2 ou 3 anos se for preciso, porque o Fernando Gomes não tem pulso para o despedir, nem o Fernando Santos vai demitir, porque foi campeão europeu, acaba por ser indiscutivelmente o treinador mais bem sucedido na seleção, e portanto ninguém consegue fazer nada aqui. Lá está, também já falaram naquilo. Para mim o Marcelo era decretar o despedimento de selecionadores nacionais, ou pelo menos aqueles que já tivessem cá há mais de 5 anos, assim se calhar limitavam um pouco o poder do Presidente da República. Porque isto realmente é
é um discurso que é incompreensível. Um treinador que depois do empate contra a República da Irlanda diz que é igual a empatar ou ganhar 5-0 e diz que no próximo jogo é que vamos ser apurados. E depois quando perdemos, quando nos bastava um empate, ele diz que tem a certeza que a sua equipa vai passar num apuramento em que temos de passar por mais outras duas seleções e portanto é sempre no próximo. Eh, Agora já não se pode dizer isto porque o ano passado concretizaram, mas parece o Sporting, não é? Um, Porque é aquele discurso que, epá, que desmotiva e eu acredito que motiva os jogadores. E por isso é que lá está, acredito, por exemplo, aquela questão do Bruno Fernandes estava a dizer, não só pelas funções, mas também pela desmotivação, se calhar nota-se mais um pouco no Bruno Fernandes do que nos outros, mas acredito mesmo no Ronaldo, porque se viu ele a reclamar ontem com o Fernando Santos no fim do jogo, ele que depois veio dizer que foi pelo gol anulado na Sérvia que podia ter dado o apuramento e não sei o quê. Epá, viu-se Ronaldo perfeitamente a fazer três, foi a questão dos três centrais que o Fernando Santos acabou por optar para pôr a retranca, basicamente, que foi uma estupidez autêntica, porque é o Fernando Santos. Embora eu goste do homem, está na hora de ele sair embora. Há bastante tempo. E falando agora mais precisamente do jogo, lá está a questão do 11. Eu já não concordo tanto com a questão do Danilo. Acho que essa questão do central, lembro-me do Fernando Santos quando o Danilo começou a ser utilizado como central no PSG. Acho que ainda com o Tuchel, se não me engano, embora não tenha a certeza, acho que sim, exato, o Pochettino só chegou depois, portanto ainda foi com o Tuchel e o Tuchel sim utilizava mais a central, embora ele esta época tenha jogado principalmente a médio, também porque tanto o Marquinhos como o Kimpembe na época do Tuchel tiveram alguns momentos lesionados e portanto o Danilo aí sim era central. Eu até me lembro daquela questão de perguntarem ao Fernando Santos porque o Tuchel usava o Danilo a central e o que é que ele achava que o Danilo era e ele sempre disse que era um 6, mas também admitia que o podia usar a central e portanto utilizou a central no jogo contra a República da Irlanda porque porque o Ruben Dias estava num possível castigo e o outro central era o Fonte. Pronto, ele acabou por dar mais confiança ao Danilo do que ao Fonte, embora isso sim não faça muito sentido, se calhar, porque se convoca um central é porque confia nele, e o outro não sendo um central de raiz, até que ponto é que um não central de raiz e um central, como é que ele dá mais confianças, mas pronto, isso é outra questão. Portanto, também poria o Palhinha a titular, mas para mim o Danilo continua a ser um 6. O resto dos jogadores, lá está. Bernardo Silva é aqui o principal. Como é que este homem não joga no meio? É uma coisa impressionante. A única coisa que o Fernando Santos tem de ver é uma vez por semana ligar a televisão e ver o Manchester City a jogar. É a única coisa que lhe é pedida. O Cancelo faz certos movimentos parecidos no City, embora na ala contrária. Às vezes o Cancelo ainda se mete lá pelo meio, pelo corredor central, já marcou uns golinhos assim na seleção, mas ainda assim também não é bem a mesma coisa, então o Bernardo Silva ainda está mais longe do que isso. E portanto, eu com estes jogadores, epá, mais valia deixar o Nuno Mendes e o Cancelo com a ala toda e punhas o Bernardo Silva no meio, jogavas num 4-4-2 losango e o Diogo Jota e o Ronaldo lá à frente. Depois o Moutinho também vem muito atrás, é um jogador muito destrutivo, embora tenha um bom passe, é mais destrutivo do que de construção, na minha opinião. E o Renato Sanches também tem bom controle de bola a levar. E portanto, um meio campo com Danilo, Moutinho, Renato e Bernardo Silva não me surpreenderia, embora, está outra vez, optaria pelo Palhinha na mesma, embora discordo um pouco, acho que ele não fez assim um grande jogo quando entrou. Mas a seleção toda, no geral, porque estavam um pouco já descontrolados a pôr bolas demasiadas longas. Não gostei muito também da forma como os suplentes entraram. Mas lá está, esse meio campo losango com o Bernardo Silva no meio, penso que seria muito melhor, até porque o Diogo, nem o Jota nem o Ronaldo são pontas de lanças fixos, portanto, não é que as alas ficassem vazias. Temos dois laterais que são super ofensivos, portanto encostar o Bernardo Silva é matar o jogo do Bernardo Silva. E portanto foi novamente uma miséria.
Depois com as entradas, foi uma coisa impressionante. Nós chegámos a estar a jogar com Fonte, Danilo, Ruben Dias, Palhinha, Ruben Neves ao mesmo tempo. 5 jogadores, 3 deles a centrais, 2 deles que são médios defensivos, a jogar exatamente ao mesmo tempo, estando empatados um igual com a Sérvia. E nem foi assim tão tarde. O Palhinha entrou aos 64. Portanto, era o quê? O Fernando Santos queria aguentar meia hora, nem atrás do terceiro que ir à procura. A questão do Bernardo Silva ter saído, ele acabou por dizer, penso que estava lesionado ou teve um toque. Aí, ok, justifica-se, embora na altura também foi uma coisa que não fez qualquer sentido. E depois a entrada do Félix, que na minha opinião entrou tarde porque o Jota não estava a fazer um bom jogo, e o Félix acabou por pegar também bem no jogo. E portanto, algumas substituições foram tarde demais, outras não fizeram sentido. E o André Silva entrar aos 92 minutos, também o que é isto? Pois, quer dizer, é que nem é o que é isto, porque depois Fernando Santos faz sentido, ele quer um empate, e para que pôr um ponta de lança só vale a pena quando já estamos a perder, não é verdade? E portanto, isto acabou por culminar num 2-1 para a Sérvia. Já se sabe que o Mitrovic é um jogador que acaba de ser implacável, é um bicho, e portanto, a verdade é que a Sérvia acabou por merecer porque fez mais que nós. Mas não sei como é que é possível nós contra uma equipa da Sérvia, é verdade, não são fracos, têm bons jogadores. O Savic, o Tadic, o Kostic, são tudo bons jogadores. O próprio Mitrovic, Vlahovic, que está a fazer uma grande época, principalmente este ano. São tudo bons jogadores, mas ainda assim nós temos de ser muito melhores. E como é que é possível termos posse de bola de 40% e eles de 60%, uma seleção destas? Como é que nós no jogo destes não pomos a mão no jogo? É que foi literalmente aquela questão. Entramos a matar 2 minutos do jogo e a partir daí adormecemos. Foi precisamente o que o Bernardo Silva disse, e com toda a razão. E portanto, de agora em diante, veremos. Portugal vai ter de ultrapassar 2 seleções para ser apurada para o Mundial. E ainda não se sabe todas as seleções, mas algumas, diz-me se lembrares mais alguma, Blanco. Algumas são a Rússia, a Suécia, o país de Gales, a Itália ainda pode vir, a Noruega também ainda pode vir, a Dinamarca. Portanto, ainda A não se Escócia sabe bem. já está apurada para playoff também. Ok, a Escócia. E portanto, 2 destas seleções vamos apanhar, e acredito que pelo menos uma delas não será fácil de ultrapassar. E portanto, é prolongar um pouco mais este sofrimento que ninguém merecia. E acho que agora a próxima para as eleições é só em março. Portanto, pá, 4 mesinhos é mais que suficiente para contratar o Vilas Boas e pô-lo a preparar esta seleção. E portanto, daqui, Blanco, passo para o teu facto. Certíssimo. E pronto, faço aqui esta ponte de, enquanto estou aqui a buscar o facto, por favor, vamos buscar o Vilas Boas, não é difícil, o homem tem um futebol ofensivo e acho que também já está naquela fase de carreira que só quer também treinar mesmo para aí uma semaninha por mês, a cada 2 meses, às vezes, acho que está. Portanto, seguindo, o facto de hoje é Portugal jogou no Estádio da Luz pela 24ª vez e sofreu a 4ª derrota, mas os últimos 2 jogos lá realizados, perdemos. Portanto, o primeiro, Euro 2004, adivinhem qual foi o jogo, é a final. Em 2012, uma amigável com a Turquia, perdemos 3-1. E antes desse jogo com a Sérvia, 2020, aquele jogo com a França, para a Liga das Nações. E nós estávamos aqui a falar, estavas aí a falar de... E eu acho que também cheguei a dizer qualquer coisa sobre isso lá naqueles especiais do Euro que nós fizemos, que é uma virtude saber sair. É uma virtude saber quando se fez um bom trabalho e sair para sair com bom nome. Fernando Santos tinha saído, como tu disseste, depois dessa Liga das Nações em que nós ganhámos, e tinha saído nas boas graças, toda a gente, acho eu, e reconhecido como herói nacional. Mas saí pelo próprio pé. Agora, tenho muita pena que a opinião pública, e também eu, inclusive, tínhamos alterado essa opinião, mas ele também fez por merecer. Eu acho que, se não... É assim,
ganha-se a Liga das Nações. Se calhar se ele pensa, ok, deixamos com ímpeto, é seguir, é continuar a lutar por coisas. Ainda por cima depois o europeu foi adiado. Portanto, percebe-se que ele quisesse continuar para mais competições. Liga das Nações, em 2020, já tinha sido uma miséria. Mas ia-se ter europeu pouco tempo depois, percebo, também não quisessem trocar aí. Depois do europeu, era logo. Ponto. Porque viu-se no europeu, mas apanhámos 4 equipas de topo mundial, ou Hungria, que também demorámos aquela dificuldade incrível para ganhar. Percebe-se que são seleções com qualidade, mas depois vai saber. A Alemanha também não fez grande coisa no europeu, a França também não, a Bélgica era uma Bélgica fraquíssima também, acho que com o treinador a sério, acho que ganhávamos fácil àquela Bélgica, muito dependente do Lukaku e da Bruyne. Portanto, não é só ver os nomes, é tentar perceber um bocadinho o processo. E esta nostalgia, agarrar-nos ao passado que foi 2016, não faz sentido porque estamos a comprometer meio com o futuro. E o futuro com esta seleção não é futuro, é agora. E é preciso um gajo agora, que é para ver se passamos os play-offs. Porque se formos com o Fernando Santos aos play-offs, garanto-vos, não passamos. Não passamos. E mesmo que passássemos, eu nem sei até que ponto bem eu queria passar. Porque se é para ir para o Qatar, cansar os jogadores do nosso campeonato a meio da época, sendo que não vão lá fazer rigorosamente nada, não sei até que ponto é que vale a pena. Portanto, Rocha, o teu momento cultural. Bem, e vai ser aqui também pegar no tema treinador da seleção, porque modéstia à parte, mas eu já digo para contratarmos o Vilas Boas há algum tempo, e vou portanto recomendar aqui o livro dele que eu tenho, que se chama O Fenómeno Vilas Boas, porque a verdade é essa, o Vilas Boas é um fenómeno no sentido de ser um fenómeno, no sentido da sua grandeza, mas também de ser um fenómeno no sentido do estudo do que ele conseguiu alcançar. Muitos dizem que ele apenas ganhou tudo em Portugal, ganhou Liga, ganhou Taça Portugal, ganhou Supertaça, ganhou Liga Europa, só porque tinha uma grande equipa, e tínhamos Rames, Falcão, na altura Varela, Hulk, Moutinho, tudo. Tínhamos uma grande equipa, 100% verdade. Mas na seleção também temos uma grande equipa, e portanto, se for preciso um treinador que apenas consegue alcançar coisas com grandes equipas, que eu acredito que não seja o caso do Vilas Boas, acho que ele é um bom treinador, ponto, não é só com boas equipas, mas se for preciso isso, e se quiserem ir por aí, Portugal tem uma boa equipa e o Vilas Boas trabalha bem com boas equipas, e portanto não me parece que haja outro treinador mais indicado para agarrar nesta seleção. E também já se sabe, as aspirações do Vilas Boas como treinador não são muitas em termos de longevidade, e portanto, dois aspectos. Ele ainda quer treinar numa seleção, portanto acredito que estaria mais que aberto a treinar a seleção portuguesa, e não seria um treinador que ia estar agarrado ao lugar como o Fernando Santos está, e não iria estar dependente não é de resultados, mas no sentido em que, primeiro, eu acredito que ele pegaria nesta seleção e faria um bom Mundial, e talvez a seguir ainda um bom Europeu, mas que a seguir aí sairia, e sairia bem com os adeptos, e bem com a Federação, e bem com os jogadores, e bem com toda a gente, porque seria trabalho feito, e portanto acredito que é um momento de transição que Portugal precisa, e que Vilas Boas acabaria por ser o selecionador indicado. E portanto, embora eu tenha as minhas grandes dúvidas que isso vai acontecer, deixamos aqui os dois, porque é partilhado, o nosso apelo a que isso aconteça. Espero que tenham gostado de mais um episódio do nosso podcast. Já sabem, tem todos os links na nossa bio do Instagram, e é isso. Fiquem bem e até à próxima. Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Está isolado Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, mete, bateu, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta!